Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, que delícia hoje aqui na sua casa, tudo isso. Quantos irmãos aqui, Deus, provaram do Senhor já? Mas eu quero orar por quem ainda não provou. Eu quero orar por quem não foi tocado ainda, que o Senhor toque, que o Senhor quebre, Deus, o coração, que o Senhor ministre, que o Senhor me ajude a não falar muito rápido, que eu já estou falando, porque senão as pessoas não vão entender o que eu digo. Por favor, que todos entendam, que seja um tempo gostoso, edificante, que o Senhor nos dê amor pela Bíblia hoje, em nome de Jesus, amém. Isaías capítulo 1 é o texto dessa noite, e essa nossa série de sermões tem o nome de Por que a Bíblia se tornou inútil? É o nome da série. Por que a Bíblia se tornou inútil? E a nossa reflexão de hoje, o tema desse sermão de hoje é por que a Bíblia se tornou inútil para a igreja? E eu compreendo e tenho visto e entendido que a Bíblia se tornou inútil para a igreja em muitas instâncias, e nós vamos ver por isso agora, hoje aqui, mas um dos motivos é porque a igreja não lê a Bíblia. A igreja lê muito pouco a Bíblia, a igreja conhece pouco a Bíblia, e eu vejo dois polos, ou gente que cresceu lá na escola dominical e leu bastante a Bíblia e sabe as historinhas, mas não sabe o que aquilo significa e como aquilo tem a ver com a nossa vida. E gente que não sabe nada, nem de historinha, nem de nada, e não lê a Bíblia mesmo, e pensa, eu vou na igreja lá, alguém vai dizer para mim, eu vou ouvir o que o pastor fala, ou então eu faço oração, canto um louvor durante a semana, e tá bom minha vida com Deus, porque o pastor já me ensina tudo. Não basta, nesse caso você está dizendo, a sua vida diz que a Bíblia se tornou inútil para você, e eu quero ver com você por que a Bíblia se tornou inútil para nós. Porque a Bíblia tem se tornado e se tornou inútil para a igreja. E o primeiro exercício que a gente vai fazer, você já abriu Isaías capítulo 1, mas antes da gente ler Isaías 1, o Lucas daqui a pouco vai colocar uma foto, ainda não. Mas eu quero que você faça o exercício para mim. Deixa a Bíblia aí do lado, você vai abrir o seu celular, ou você vai pegar uma caneta, um papel, uma nota, você vai escrever 10 palavras. Daqui a pouco, não agora, Lucas. O Lucas vai colocar uma foto aqui, você vai escrever 10 palavras que vêm na sua cabeça quando você olha para essa foto. Você lembra da Xuxa? Que falava, família, tudo. Carreira, sonhos. Lembra da Xuxa? Ia falando as palavrinhas, fulano, cicrano, Xuxa. Quem lembra do Planeta Xuxa, no sábado à tarde? Deus nos perdoe. Lá em Mandaguari, comendo pipoca com pimenta com a minha mãe, no sábado à tarde. Então vamos lá, você entendeu? Você vai escrever 10 palavras na hora que você vê essa imagem aqui. 10 palavras que vêm na sua cabeça. Pode colocar, Lucas. Quando você olha para uma Bíblia e você descreve ela com 10 palavras, você está dizendo que você compreende que essas 10 palavras são as principais coisas sobre o que a Bíblia fala. Ou pelo menos que representa para você. Logo, você está dizendo que, para você, essas 10 coisas são as coisas que Deus mais se importa. Eu achei as respostas vagas. Eu achei muito subjetivo. E eu acho que talvez esse seja o primeiro motivo pelo qual a Bíblia se tornou inútil para nós. Para a igreja. Porque ela é muito subjetiva. Não tem substância. Do que isso aqui está dizendo mesmo? Bíblia. Para que serve Bíblia? Ah, é bonito, é poesia, é Deus, é uma coisa assim, sei lá o quê. Mas eu esperava que pelo menos algumas pessoas falassem casamento, família, alegria, profissão, coisas do cotidiano. E esse é o primeiro principal motivo pelo qual a Bíblia está inútil para muitos de nós. Porque a gente não enxerga a Bíblia como um livro que nos instrui acerca das coisas práticas da vida. Mas a Bíblia é um livro religioso. E aí quando a Bíblia é para nós só um livro religioso, ela se tornou inútil. Já vou mostrar isso para você nas Escrituras. Mas antes eu quero dizer, o jeito que você lê a Bíblia determina quem você é. O jeito que você lê a Bíblia determina quem você é. E o que você acha na Bíblia determina quem você é. Porque você só vai desenvolver e ver Deus desenvolver na sua vida as coisas que você consegue enxergar a Bíblia dizer. Se Deus se importa só o que você escreveu,
Então, pode ser que só essas áreas da sua vida estão bem. Ou talvez nem essas. Isaías capítulo 1 que você abriu, versículo 11. Do versículo 11 até o verso 18. O que os faz pensar que desejam os seus muitos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Verso 14. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Levantem-se e limpem-se, removam seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Deus aqui em Isaías capítulo 1 chega para o povo e fala assim, o culto de vocês é perfeito, sabe por quê? Vocês tiraram tudo da Bíblia. O sacrifício que vocês oferecem é perfeito. As festas que as escrituras falaram que o povo tinha que fazer, as festas religiosas de lua nova, elas são festas perfeitas. As cerimônias são perfeitas, sabe por quê? Porque vocês tiraram tudo da Bíblia. Mas o resto da vida de vocês não tiraram da Bíblia. Eu não quero mais. O culto de vocês fede para mim, não quero mais ouvir a oração de vocês. Por quê? Porque vocês têm que pegar a Bíblia e aplicar elas na vida de vocês. Aí depois vocês voltam aqui e fazem culto para mim. Então vocês aprendam a fazer o bem, façam justiça, cuidem dos órfãos, cuidem das viúvas e dos necessitados. Depois vocês voltam para fazer culto. Por que Isaías capítulo 1 está dizendo isso para o povo de Israel? Porque o povo de Israel tinha feito o que a gente faz muitas vezes. Entendido que a Bíblia é um livro de religião. Ela é um livro religioso para instruir a gente como faz culto, como explicar a teologia, como fazer uma cerimônia. Mas não um livro da vida prática. Aí quando a gente fala assim, 10 coisas que vem na sua cabeça quando você pensa na Bíblia. Tudo subjetivo. Tudo subjetivo. O quanto disso que você escreveu é prático e tem a ver com a sua vida. Com algum acontecimento, ou com um momento de choro que você estava tendo, de desespero. E a Bíblia para você foi esperança para você não acabar com a sua vida. Ou no momento que o seu casamento estava por um fio. E aí você foi para a Bíblia e a Bíblia te deu resposta, o seu casamento foi restaurado. Ou no momento em que você estava lá, roubando dinheiro na empresa. E aí quando você se encontrou com as escrituras, você se arrependeu daquilo, que nem Zaqueu. E você falou, vou mudar de vida, vou parar com isso. A pergunta é, o quanto a Bíblia afeta a nossa vida de verdade? Porque se ela afeta a nossa vida, na hora que a gente pergunta o que a Bíblia significa para você, você vai dizer da sua vida. Você vai dizer as experiências que você teve através das Escrituras. Então, quando eu falo que a Bíblia ela se tornou inútil para a igreja, é no sentido de que se ela, segundo Isaías 1, só servir como um livro de teologia, ou um livro que ensina a gente como que a gente explica Deus, ou o que aconteceu na cruz, ou então os dons são verdadeiros ou não são os dons, ou então como que a gente faz a liturgia de um culto, ou qualquer outra coisa do tipo, é só no âmbito religioso, então a Bíblia se tornou inútil para a igreja. Porque a vocação da igreja não é só fazer culto. Ninguém aqui é só um ser religioso. Ninguém aqui é uma alma penada. E por que as escrituras foram deixadas para nós? Para ensinar a gente a viver. Deus está dizendo nesse texto de Isaías, se o que eu falo só serve para você na hora do culto, então não serve para nada. Se o que eu falo para você só serve na hora do culto, então não serve para nada. Se a música que eu canto e eu choro na hora que eu leio a letra aqui, você me ama com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas, tu me ama. E aí na hora que você vai embora, isso que você leu, isso que você cantou, não tem nada a ver com a sua vida e não faz você amar alguém com todas as fraquezas e as manias da pessoa lá na sua casa, então não serviu de nada. O que Deus está dizendo, eu vou repetir, se o que eu falo para você só serve na hora do culto, então não serve para nada.
Se a Bíblia só serve para você na hora do culto, ela não serve para nada. Porque Jesus não morreu na cruz para a gente fazer culto. Ele morreu na cruz para o Espírito Santo ser colocado dentro de nós e a gente viver igual ele. A gente virar Jesus. E Jesus passou pouco tempo dentro do templo. Ele estava mais tempo na rua se relacionando com as pessoas. Então, ser tocado pela Bíblia é mudar o comportamento, é o jeito da minha vida funcionar, os meus valores, meus princípios, minha ética. Como que eu lido com o trabalho, se eu sou um cara dedicado no meu trabalho ou se eu sou sem vergonha. Se eu chego atrasado todo dia no meu trabalho, a Bíblia não serve nada para mim. Se eu não sou honesto com as finanças, a Bíblia não serve para mim. Se eu não sei perdoar um membro da minha família, que há meses eu não converso, a Bíblia não serve para você, não serve para mim. Você está entendendo? A Bíblia ficou inútil para você? Nesse caso, a gente se tornou os novos católicos da Idade Média. Por quê? Porque no catolicismo, os fiéis não tinham acesso às escrituras. O padre é que ensinava e repassava as coisas. Só no século passado, a missa parou de ser rezada em latim, tá? Se você não sabe. Boa parte da missa era feita em latim. Ou seja, para que servia a Bíblia? Rito. Vamos fazer em latim, porque é a língua tal. Teve um concílio, décadas atrás, que agora a missa acontece na língua das pessoas e as pessoas realmente compreendem o que está sendo dito lá. Alguém aqui tem mais de 100 anos que lembra da missa em latim? Não. Então, por que a gente pode ter se tornado os novos católicos da Idade Média no século 21? Porque eles não tinham acesso à Bíblia, a missa era rezada em latim, as pessoas não entendiam nada do que era dito. E as pessoas não liam porque elas eram incapazes de ler. Então, só o padre tinha acesso à Bíblia. E ela ficava, em muitos lugares, presa com um cadeado no púlpito. Nós somos ou não somos os católicos do século XXI? Os católicos da Idade Média no século XXI. Eu tenho uma pesquisinha para você, para a gente pensar um pouco mais. Em que locais, além da igreja, você lê a Bíblia? Espaços físicos. Em que lugares? Ônibus. Quem mais? Parque, em casa? No café, onde? Lugares públicos, você lê? Qualquer coisa, pode ser tipo o quarto. Onde mais? Você lê a Bíblia no trabalho lá, Eliezer? Alguém já perguntou, falou alguma coisa? O que falaram? Aí você explicou a Bíblia? Vamos bater palma para Eliezer. Está ensinando a Bíblia no trabalho. Muito bem, Eliezer. Parabéns. Ganhou uma estrelinha. Com quais pessoas você abre a Bíblia além do pastor no domingo? Com quais pessoas você abre a Bíblia? Você abre a Bíblia com os amigos? Que não sou eu? Com a esposa? Você abre a Bíblia com a esposa? Abre a esposa. Detector de mentira, tá ativo hoje. Quem mais? Com quem mais você lê a Bíblia? Além do pastor? Outra pessoa da igreja, no discipulado. Quem mais? Família, você lê a Bíblia lá, amor, com sua família? Eu vou perguntar para sua mãe. Tá bom, eu acredito. Quem mais? Lugar de trabalho também. Você lê a Bíblia lá, Nicole, no lugar de trabalho? Já perguntaram já? Falaram alguma coisa? O que falaram? Você lembra? Tudo crente desviado lá. Aí você escolheu o versículo assim, vou ler em voz alta esse aqui hoje, que os desviados estão aqui. Massa. Eu leio bastante a Bíblia com o Lucas. Sempre compartilho alguma coisa assim. Lucas, olha aqui esse texto. São as primeiras pessoas que vieram na minha mente, o Lucas e com a Maria, sempre. E, na verdade, ela compartilha bastante também as coisas comigo. Mas eu falo bastante com os não crentes.
Eu acho que a gente tem um estigma do negócio de evangelizar, que a gente não sabe evangelizar, que é a coisa mais fácil do mundo. Você só tem que falar a Bíblia com a pessoa, ou ler a Bíblia com ela. Não tem mistério, você não tem que ser super poderoso, nem super nada. Eu falho de ler a Bíblia com quem não é cristão. Eu falho. Mas esse é um jeito muito simples da gente apresentar Jesus para as pessoas. Será que não é? Aí eu pergunto, a Bíblia é útil para nós? Tira o tempo do culto, tira a pregação do pastor. Estou perguntando se a Bíblia é útil para você. Ela faz parte da sua vida, você lê ela. Você lê ela com outras pessoas, para instruir a palavra de Deus para outras pessoas. A gente fala assim, prega a palavra de Deus. Como que prega? Lê a Bíblia com outra pessoa que não é cristã, você já está pregando a palavra de Deus. Não é tão misterioso assim, gente. Muitas pessoas gostariam de ouvir a leitura de um trecho das Escrituras nesse nosso Brasil aí, no ambiente de trabalho, alguma coisa do tipo assim, eu posso ler uma leitura de um texto? A pessoa geralmente quer, mas ela não entende nada. No teu casamento, quando você precisa mudar algo, você vai para a Bíblia? Quando você precisa tomar uma decisão importante na sua vida, profissional, alguma decisão, você vai para a Bíblia? Ou você só toma, isso é hora, você fala assim, Deus, abençoa aí que eu estou indo. Ou você vai lá assim, Deus, fala comigo aqui na Bíblia, alguma coisa tem a ver com a minha vida aqui, com esse momento que eu estou passando, você tem que falar comigo. O quanto você lê, onde e com quais pessoas, mostra se você acredita que ela é inspirada por Deus. O quanto você lê da Bíblia, em que lugar você lê a Bíblia e com que pessoas você lê a Bíblia, ou você fala dos textos da Bíblia, mostra o quanto você crê que ela é inspirada por Deus. E eu vou caminhar com você para te explicar a inspiração da Bíblia nessa noite. Eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Eu vou ler a revista atualizada agora. 2 Timóteo 3, 13. Ao 17. Os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Para que serve a Bíblia segundo o verso 16? Primeiro, a gente precisa acreditar que ela é inspirada por Deus. O que significa a inspiração da Bíblia? Significa que o Espírito de Deus soprou dentro da pessoa que escreveu. Pedro fala assim, em 2 Pedro capítulo 1 ele diz assim, nenhuma profecia foi dada por ação humana, mas homens santos, movidos pelo Espírito de Deus, escreveram e deram as profecias. A Bíblia pode ser chamada de escritura, profecia, ou palavra de Deus, ou de Bíblia mesmo. Quando a gente lê esse texto, Paulo diz, toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus, ou seja, o Espírito Santo moveu as pessoas para poderem escrever. E ela é inspirada para quê? Ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Crer que a Bíblia é inspirada por Deus é crer que a Bíblia fala hoje para cada um dos teus problemas, das tuas dúvidas, dos teus pecados, dos medos, das dores, dos sonhos, dos desejos. Crer que a Bíblia é inspirada por Deus é uma coisa prática. Se eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus, eu busco nela o conselho que manda embora as dúvidas. Quando eu não sei o que fazer com a minha filha, quando eu não sei o que fazer com a minha depressão, quando eu não sei fazer com a minha insegurança, quando eu não sei o que fazer com o meu vício, quando eu não sei o que fazer para melhorar o casamento, quando eu não sei o que fazer na minha crise de fé, a Bíblia serve para a nossa vida cotidiana. E geralmente a gente não sabe muita coisa, então a Bíblia serve para nós o tempo inteiro. E eu quero te ajudar a entender nessa noite como que a Bíblia chegou na nossa mão do jeito que ela está aqui. Talvez você não saiba, você não faça ideia. Nós vamos passar um pouquinho de história aqui, para poder te ajudar a entender. Primeiro, eu quero que você fique chocado
com a informação de que a igreja prosperou. A igreja cristã prosperou, cresceu, avançou por 4 séculos sem ter o Novo Testamento. Levou 4 séculos para o Novo Testamento ser decidido que ele era o Novo Testamento, para fechar o cânon e falar assim, essa aqui é a Bíblia. Levou 4 séculos para esse negócio acontecer. Nos 20 anos após a ascensão de Jesus, Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, ele ascende aos céus, e aí ele manda os apóstolos fazerem discípulos e a igreja vai crescendo, se espalhando. Por 20 anos, depois que Jesus ascendeu, a igreja se moveu e se sustentou basicamente pela palavra falada. A palavra falada tinha vital importância. Não tinha palavra escrita até 20 anos depois que Jesus ascendeu. Então, como que a igreja funcionava? Uma pessoa que tinha andado com Jesus falava de Jesus por onde passava. E eles acreditavam naquela pessoa, porque ele tinha sido um apóstolo de Jesus, ou alguém que conheceu Jesus pessoalmente. Não existia Novo Testamento escrito, existia uma pessoa que tinha informação. Quando o último apóstolo morreu, no final do primeiro século, a igreja deve ter tido uma sensação de perda fatal. Meu Deus, morreu o último discípulo de Jesus. O que nós vamos fazer? Acabou? Só que algumas décadas antes disso, eles perceberam que eles precisavam relatar, escrever os ensinamentos de Jesus e a história da vida deles. A gente sabe, por exemplo, que o apóstolo João, ele tinha decidido escrever um evangelho de Jesus, mas ele não tinha escrito. Até, isso a história vai dizer, até que o apóstolo André recebeu uma profecia e falou assim, Deus está mandando dizer que é para você escrever um evangelho falando tudo o que Jesus fez. E aí ele falou, eu já estava pensando mesmo, obrigado pela profecia, confirmou no meu coração. E o apóstolo João escreveu o evangelho de João. Por quê? Gente, eles não achavam que Jesus ia levar mais de 2000 anos para aparecer de novo. Eles não faziam ideia que a igreja ia existir e avançar em cima das cartas que eles escreveram. Isso foi há 2000 anos atrás. Você acha que alguém vai lembrar de você daqui 2000 anos? Difícil, né? É possível, mas é difícil. Você sabe o nome do tataravô do seu tataravô? Não. Alguém sabe o nome do tataravô? Levanta a mão. O tataravô. Eu não sei, eu sei só da tataravó, que é Tereza. Tá vendo? Então daqui, umas 3 gerações, ninguém mais lembra de você, provavelmente. Então, viva para Jesus, porque senão, vou falar para você, é só tristeza. Se você fizer alguma coisa para Cristo, seu nome vai ser levado adiante. Mas, imagine, 2000 anos. Olha só, no ano 150, Justino Mártir, um apologista romano, estudioso, ele descreveu os encontros do domingo da igreja, no ano 150 depois de Cristo. E ele falou assim, no domingo, todos que viviam na cidade ou no campo se reuniam no mesmo lugar para ouvir as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas que eram lidos por longas horas. Era assim que funcionava. No ano 150, o Novo Testamento não estava fechado. Existiam algumas coisas registradas e existiam histórias passadas. Então, a igreja se reunia para contar as histórias. Isso no ano 150 depois de Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora. Em 2 Pedro. Por favor. 2 Pedro, capítulo 1. E depois 3,16. 2 Pedro 1, 21, é o primeiro texto. Se for na NVT, a partir do verso 20, tá? Se for revista atualizada, é 21, porque o 20 começa assim, na NVT. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia das Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Agora você vai em 2 Pedro 3, e daqui a pouco a gente vai ler o 16, tá bom? 15 e 16. Eu quero passar com você algumas coisas. Como a Bíblia chegou até nós desse jeito. Então eu falei o que aconteceu,
certo? Nos primeiros 20 anos depois de Jesus ascendeu, era só de boca a boca. Depois eles começaram a escrever. No ano 150 depois de Cristo, eles liam os escritos na reunião de domingo. E eu quero passar com você agora como que a gente tem a Bíblia do jeito que ela é. Primeiro eu quero falar rapidinho do Antigo Testamento. O nosso Antigo Testamento é idêntico ao Antigo Testamento dos judeus. Se você for falar com um judeu e perguntar do Antigo Testamento, ele vai falar até igual na sua Bíblia, só que sem a segunda parte. A Torá, a lei do Senhor, as escrituras sagradas, para os judeus hoje, elas são o Antigo Testamento. Israel, gente, hoje, a nação de Israel, foi construída e ela continua sendo desenvolvida, pelo menos o ideal religioso é que toda Israel está sendo construída em cima da história do Antigo Testamento. Eu conheci um cara, um israelita, esses meses atrás. O cara de Israel mesmo, estava aqui em Curitiba, eu conheci o cara, a gente conversou. Eu não sabia disso. Ele me disse o seguinte: quando a gente estuda história na escola, a gente lê o Antigo Testamento. A história de Israel, que a gente estuda na escola, é o Antigo Testamento. E quando você se forma, você ganha o Antigo Testamento. E mesmo que o cara não seja religiosamente judeu em Israel, ele foi ensinado e acredita e entende que a nação de Israel hoje é a continuação da história do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento que a gente tem, ele é o Antigo Testamento preservado pelos judeus. Lembra, Jesus era judeu. Como que ele foi preservado? Jerusalém foi destruída lá no Antigo Testamento, mas quando Jerusalém vai ser reconstruída, o que acontece? Eles voltam, Israel volta do exílio, começa a reconstruir a nação, eles começam a organizar a religião. Lembra que o templo estava destruído, eles reconstroem o templo, vão refazer o trabalho sacerdotal, Neemias, Esdras. Com o passar das décadas, o que acontece é que eles organizam a religião e eles criam uma escola teológica, chamada de fariseus. Os rabis se empenharam arduamente. Rabi é o mestre judeu, o pastor judeu. Eles se empenharam arduamente para criar desdobramento das leis de Moisés, de aplicações práticas. Por isso, o negócio ficou impossível. Quando Jesus chega, não é só o Antigo Testamento que os rabis ensinavam. Eles ensinavam desdobramentos, interpretações práticas do Antigo Testamento que não tinha fim. Mas por que eles fizeram isso? Eles estavam com tanto medo do juízo vir de novo sobre Israel, igual já tinha acontecido, e eles serem levados para o exílio, que eles falaram: não, a gente vai seguir à risca, como nunca, tudo que foi escrito na lei que Deus deu para nós. Então eles começam a interpretar, escrever um monte de artigo teológico e fazer um monte de proibição. Esses são os fariseus. O que acontece? Quando Jesus chega, depois de todo esse período, lembrando que antes de Jesus nascer, lá no começo do Evangelho, passaram-se 400 anos sem profecia, que foi o tempo em que os fariseus se organizaram, a escola teológica foi formada. Durante esse período de tempo, teve um pessoal chamado os Macabeus, Revolução dos Macabeus, que foi um pessoal da tribo, mesmo lá, eu não lembro exatamente a tribo, mas um pessoal judeu que lutou, e eles foram considerados historicamente como heróis, porque eles tentaram foi tentado reintroduzir a idolatria no meio do povo de Israel. Os macabeus se levantaram, fizeram guerra e revolução para impedir a idolatria de entrar em Israel. Isso nesses 400 anos antes de Cristo, entre o Antigo e o Novo Testamento. Vocês estão comigo? Está tudo bem? É uma aulão de história, é isso mesmo. Mas é para dar os fundamentos para você saber por que você tem essa Bíblia na sua mão. Na Bíblia Católica tem o livro de Macabeus. Já nós vamos falar sobre a diferença dos livros. O que a gente reconhece? Que o livro de Macabeus da Bíblia Católica, ele é um registro histórico, mas não um registro teológico para nós. A gente não reconhece que o livro de Macabeus nos ensina teologia, que o livro de Macabeus ensina inspirado por Deus. A gente acredita que ele é um registro histórico, por isso que ele não está na nossa Bíblia, porque aquilo lá aconteceu. Talvez não naquela perspectiva exatamente. Ok, Jesus vem, o que ele faz quando ele vem? Se você não percebeu, Jesus era um conhecedor exímio do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento profetizava sobre a vinda dele. E ele falava do Antigo Testamento. E Jesus citou os profetas, Jesus citou Moisés, Jesus citou a lei, Jesus citou os Salmos, Jesus citou Salomão. Ele fez menção ao Antigo Testamento várias vezes, falando da mulher de Ló.
citou Joel, e ele basicamente, na sua vida, no seu ministério terreno, Jesus reforça que o Antigo Testamento é inspirado por Deus, é a palavra de Deus e tem que ser considerado o livro sagrado. Então, por isso que a gente, como cristão, não tem crise com o Antigo Testamento, porque Jesus citou Moisés, Salmos, Isaías, Zacarias, Abraão e um monte de história, a lei do Antigo Testamento. Está entendido por que o Antigo Testamento está na Bíblia? Foi preservado ao longo da história e Jesus a reafirmou. Agora, quando a gente vê os evangelhos, eles são divididos em 2 grupos, tá? Então, falamos do Antigo Testamento, vamos falar do Novo Testamento. Os evangelhos, eles têm o primeiro grupo chamado os evangelhos sinóticos. Porque eles são parecidos. Sinótico é de similar, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E o segundo grupo é só o evangelho de João. Por que está em 2 grupos diferentes? Porque Marcos foi escrito primeiro, Mateus e Lucas foi escrito inspirado em Marcos. Inspirado no sentido de que, vamos entender, só uma coisa para a gente saber. Marcos não foi discípulo de Jesus. Não sei se você leu lá, talvez você não saiba o nome dos 2 discípulos decorado, não tem problema, Deus vai te perdoar, talvez você entre no céu ainda, porque não depende disso. Então, talvez você entre, depende de outras coisas. Você crê em Jesus. Mas, não depende nem de você estar ouvindo eu falar essas coisas aqui, mas isso aqui tem a ver com a sua vida, pode ajudar. Marcos está lá em Atos. Ele era parceiro de Barnabé e de Paulo. Paulo deu uma sova nele, porque falou assim, esse cara é muito fresco, eu não quero ele comigo nas missões não, leva ele embora. Brigou Paulo e Barnabé, porque Barnabé falou assim, não, deixa o cara aqui, o cara é bênção, ele vai aprender, ele é menino, ele é novo. Paulo falou, não quero esse cara não, manda ele embora, eu vou com Silas. E você vê que no meio do livro de Atos separa, era Paulo e Barnabé, a partir de Atos 13. Num certo momento fica Atos, Paulo e Silas. Lembra? Eles estão cantando na prisão, rompe as cadeias. O carcereiro quer suicidar. Está Paulo e Silas lá. Barnabé leva Marcos de volta. E discipula Marcos. Depois de um tempo, Marcos vira um discípulo do apóstolo Pedro, tutelado por ele. O evangelho de Marcos, alguns vão dizer que é o evangelho de Pedro. Por quê? Porque Marcos pegou o que Pedro relatou e o que ele aprendeu de Pedro e ele escreveu o evangelho, porque Marcos não é discípulo. Então foi o primeiro evangelho curtinho, 16 capítulos. Alguns falam que não tinha o último capítulo. Está lá na Bíblia, nós cremos, eu creio em tudo aquilo. Os outros apóstolos falaram assim, caramba, essa ideia é boa. Vamos ter assim, mais ou menos uma ideia de estrutura literária. Começou assim, então beleza. Alguns falaram, eu vou acrescentar mais isso, eu vou acrescentar mais detalhes, outros detalhes. Então você tem os 3 evangelhos, ok? Segundo grupo você tem, como eu falei, o evangelho de João, e eu já falei que ele recebeu uma profecia do apóstolo André. Ok. Você abriu lá em 2 Pedro 3,16. Agora nós vamos começar a falar por que esses livros do Novo Testamento são considerados inspirados por Deus junto com o Antigo Testamento. Quando você lê 2 Pedro 3,16, deixa eu ver aqui se é o 16 mesmo. 15. Lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Então, Pedro está falando do apóstolo Paulo, ok? Ele está falando, Paulo escreveu para vocês, pela sabedoria que Deus deu para ele. Olha o verso 16. Ele, Paulo, trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender. Até Pedro está falando que é difícil entender Paulo. Se você não entende, fica sossegado. Vamos orar mais, estudar mais. Dá para entender, não quer dizer que é impossível. Então ele diz, alguns de seus comentários são difíceis de entender. E olha o que ele diz agora. E os ignorantes e instáveis distorcem as cartas de Paulo, como fazem com as outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. O que o apóstolo Pedro está fazendo aqui? Ele está falando dos hereges, dos falsos mestres, que distorcem o Antigo Testamento, trazendo interpretações convenientes para eles. Mas ele diz assim, do mesmo jeito, eles fazem isso com as cartas de Paulo. Pedro está comparando o Antigo Testamento com as cartas de Paulo. Pedro está colocando os profetas, o Antigo Testamento, no mesmo pé de importância que o apóstolo Paulo aqui. E ele dizendo, assim como eles distorcem as escrituras de Paulo, eles também distorcem o Antigo Testamento.
Então Pedro dá para nós essa segurança de que cartas que o apóstolo Paulo, elas podem e elas são consideradas como inspiradas por Deus, assim como a escritura do Antigo Testamento. O que o Novo Testamento registra basicamente para nós? Primeiro, ele registra o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Jesus Cristo, asseverando que Jesus é o Messias. Segundo, o Novo Testamento registra a estruturação da igreja e o seu funcionamento. Terceiro, o nascimento da igreja. O nascimento é diferente do estruturação da igreja. São duas coisas diferentes. Quarta coisa, ele traz a ética da nova aliança. Não precisa mais circuncidar, não tem mais templo, não precisa mais, você pode comer carne, essas coisas todas, a ética. E quinto, o Novo Testamento profetiza o retorno de Cristo e o fim dos tempos com um juízo final com todos os homens da face da terra de todos os tempos. Como esses livros que nós temos aqui entraram no cânon? Todos esses. Primeiro, por causa do teor teológico. Primeira razão é, o cânon foi fechado, só para você entender, só no ano 397 anos depois de Cristo. 397. 4 séculos. 400 anos sem Bíblia, a igreja avançou. E se você não sabe, deixa eu contar. A doutrina da Trindade também levou 400 anos para ser organizada. Se você não entende nos detalhes da Trindade, relaxa que a igreja existiu por 400 anos sem entender a Trindade nos detalhes igual a gente entende hoje. O que isso diz para nós? E para mim isso é muito empolgante. É que quem planta a igreja é Jesus. E quem estabelece a igreja é o Espírito Santo. Mesmo que todas as perguntas teológicas não estejam respondidas, a igreja prosperou por 400 anos sem o Novo Testamento fechadinho, sem a doutrina da Trindade ser explicada nos mínimos detalhes como a gente tem hoje. E tudo foi acontecendo porque o Espírito Santo é que sustenta a igreja. Então, a primeira coisa que fez o Novo Testamento ser fechado, o teor teológico. A doutrina da Trindade, como eu já disse também, a igreja prosperou, experimentou o avivamento e a explosão por 400 anos. Sem ter Bíblia pessoal. Isso aqui agora que eu vou trazer para você é uma coisa muito interessante que eu não sabia direito. Mas tem um historiador inglês chamado Sharon Turner. Ele é do século... Não sei, está meio confuso aqui. É minha letra, foi mal. Ele é recente, assim, pelo menos de 200 anos para cá. Ele diz o seguinte: antes de 1800, do século XIX, não mais, presta atenção, não mais que 2% da população mundial sabia ler e escrever. Antes de 1800, só 2% da população da Terra sabia ler e escrever. Só 2%. Até o ano 1460, quando a imprensa foi criada, foi Gutenberg que criou, glória a Deus, obrigado pelo Gutenberg. Existiam poucas cópias de livros. Por quê? Porque os livros eram feitos à mão. Os livros eram escritos à mão. Isso era muito lento. Então, quase ninguém tinha livro algum de posse particular. Os livros ficavam sob posse do governo ou da igreja. As pessoas não tinham livros e elas nem sabiam ler. Mesmo quando as pessoas iam à igreja, poucas sabiam ler e elas não podiam ler a Bíblia que tinha na igreja. Em 1460. Elas não podiam ler. Como eu falei, ficava acorrentado no púlpito. Nesse contexto, foram criados os manuscritos iluminados durante a Idade Média, onde os artistas fizeram desenhos que mostravam os eventos das passagens bíblicas. Então começaram a desenhar. Já que não pode escrever, os artistas começaram a desenhar as histórias bíblicas nos papéis e as pessoas compravam. Era muito difícil e demorado de criar. E aí logo depois disso eles tiveram uma outra ideia. Qual que é a ideia? Vamos criar vitrais nas igrejas com os desenhos das 14 pinturas das estações da cruz. Por quê? Ninguém sabe ler. Quem sabe, não pode. Se você quiser, você compra um livro de desenho de criança, igual tem hoje. Livro infantil com desenho. Não é todo mundo que tem dinheiro. O que nós vamos fazer?
Vamos fazer o seguinte, vamos criar vitral com as histórias de Cristo. Então, toda vez que a pessoa vem, ela pode ler pelo menos o desenho e lembrar da história de Jesus. Vocês estão entendendo? E a missa em latim. Alguém estava entendendo o que a Bíblia queria dizer, gente? Difícil, né? A arte visual tinha um objetivo pedagógico. Por que esses livros do Novo Testamento foram escolhidos para nós? E aqui eu vou caminhando para o final. Você ainda está comigo, né? Sim. Existiam quatro classes de livro. Eusébio de Cesareia, historiador da igreja, mais antigo, de 330 depois de Cristo, ele diz o seguinte, ele fala que a igreja cresceu sem os livros. Existiam quatro oh, caramba, quem que fala que troca o R com L? Cebolinha. Sai, Cebolinha, em nome de Jesus. Primeira classe de livros, primeira classe de livros do Novo Testamento, eram os livros aceitos, que são os livros que estão na Bíblia hoje. Eles leram e falaram, está aceito, pá, está muito claro. Esse aqui com certeza é inspirado por Deus pelo teor teológico. Segunda classe de livros, os livros rejeitados, que como eu falei, os macabeus. Eles não eram livros necessariamente heréticos, mas eles eram livros históricos. Isso aqui registra a história, mas a gente não crê que esse negócio foi inspirado por Deus. Historicamente eles têm valor. Terceira classe de livros são os livros debatidos. Quais livros foram debatidos para entrar no cano do Novo Testamento? 2ª e 3ª João, 2ª Pedro, a carta de Judas, a carta de Tiago e Apocalipse. Essa terceira classe foram os debatidos, entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra. E a quarta classe de livros, os heréticos. Pode queimar tudo que não presta para nada, nem como informação histórica. Esses foram os livros avaliados para poder entrar. E para fechar com chave de ouro, a gente sabe que algo que pesou muito na seleção do cano do Novo Testamento, já vou acabar, seu cérebro está aí, que nem o do Homer Simpson lá, com os macaquinhos trabalhando. Para fechar com chave de ouro, um dos principais fatores que fez com que a Bíblia fosse formada no Novo Testamento com esses livros. Tinha um imperador chamado Diocleciano, se eu não me engano ele é do ano 303, ele realizou a perseguição mais sangrenta da igreja. Todo mundo no Império Romano era obrigado a adorar os ídolos. E aí o que acontecia? Se alguém no Império Romano fosse pego carregando algum manuscrito de carta de apóstolo ou de livro, seria morto. Então o que pesou para eles escolherem era, eu estou disposto a morrer por esse pedaço de papel aqui e por esse aqui. Será que eu estou disposto a morrer por esse aqui? Não, esse aqui eu acho que não, mas esse por aqui eu morro. Então os discípulos, a igreja primitiva falou, eu dou a minha vida por causa desse livro aqui. Essa carta do apóstolo Paulo, se o imperador me pegar, eu não ligo de morrer, eu estou morrendo pela fé. Esse aqui eu não tenho certeza não, mas esse aqui eu tenho certeza. Eu morro por essa carta, porque isso aqui vai perpetuar a fé que a gente tem em Jesus Cristo, já que os apóstolos não estão vivos mais. Desse jeito é que o Novo Testamento foi organizado e escolhido os livros que a gente tem hoje aqui. Amém? Isso te ajuda de alguma maneira? Pelo menos te motiva a querer saber o que está escrito? Ou querer entender o que está escrito aqui? Leonard Ravenhill diz uma frase que eu nunca esqueci, ele fala assim, sabe como eu sei que a Bíblia é inspirada por Deus? Porque ela me inspira. Se eu me fechar dentro do quarto e ler a Bíblia por algumas horas, eu saio de lá transformado, todas as vezes que eu faço isso. Não tem como esse livro ser humano, esse livro é divino. A Bíblia nos inspira. O que a Bíblia nos inspira? A Bíblia nos inspira a conhecer Jesus. O principal tema da Bíblia do começo ao fim é a redenção em Jesus Cristo. Mas o que ela nos inspira? Ela nos inspira a conhecer Jesus, ela nos inspira a amar, ela nos inspira a crer, ela nos inspira a nos arrependermos, ela nos inspira a lutar, a ousar, a não desistir. A Bíblia nos inspira a sermos inteiros, a sermos família em todo lugar que a gente tiver, a vivermos fazendo qualquer coisa, comendo ou bebendo, a gente fazendo tudo para a glória de Deus. A Bíblia nos inspira a viver como Cristo, em todos os aspectos da nossa vida.
E a Bíblia, ela não está sob tutela da igreja. A igreja está sob a tutela da Bíblia. A igreja não manda mais que a Bíblia. O pastor hoje, ele pode estar fazendo qualquer coisa e tipo de presepado que ele estiver fazendo. Se alguém pegar a Bíblia e falar assim, ó, o que você está fazendo aqui está errado de acordo com a Bíblia. O cara tem que se arrepender, ele tem que mudar. É assim que a igreja funciona. É assim que as coisas precisam acontecer no meio da igreja. Tanto como o conteúdo da pregação, como a maneira como a igreja é pastoreada, como o jeito que a disciplina é aplicada na igreja, ou a maneira como a gente está ensinando a doutrina de Jesus Cristo, ou como a gente está sendo cristão fora desse ambiente aqui, ou como a nossa família está sendo levantada, ou quais são os nossos princípios, ou como o casamento está sendo estabelecido, qual é a nossa postura no trabalho. Todas as coisas precisam ser retiradas das Escrituras. E quando alguém se batiza, igual aconteceu hoje, está dizendo assim, se a minha vida estiver diferente da Bíblia, você pode pegar a Bíblia, abrir ela e mostrar para mim, porque eu me coloco sob tutela das Escrituras. As Sagradas Escrituras são a maior autoridade da igreja evangélica, diferente da igreja católica. Porque para a igreja católica, as escrituras não são simplesmente a autoridade, mas a tradição é a autoridade. Para nós, a tradição não é autoridade. Para nós, a Bíblia é autoridade, ponto, acabou. Se foi criada uma tradição ruim, a gente arranca ela. Eu quero fechar pedindo para você abrir em Amós 8, 11. É o último texto que nós vamos ler. Amós 8, 11. Antes da gente ler, eu quero dizer uma coisa. Presta atenção, existe muito problema causado pela má interpretação das Escrituras. Muito problema na igreja e na sociedade. Os Estados Unidos, por muito tempo, defendeu a escravidão dos negros usando versículos bíblicos. Tem muita coisa que é feita errada usando a Bíblia. Foi isso que aconteceu quando a gente colocou a Bíblia na mão de todo mundo. E aqui eu quero dizer, a gente não crê que a Bíblia tem um monte de interpretação diferente. A Bíblia não tem múltiplas interpretações, ela só tem uma interpretação. Você não pode assim, meus búzios, eu jogo lá. O que caiu é isso aí então, é isso que Deus está dizendo e pode ser interpretado desse jeito. Não, a Bíblia só tem um jeito de ser interpretada. Por isso que é bom você fazer parte de uma igreja que estuda a Bíblia, para ela poder te ajudar. Tem muito livro que você pode comprar e ler, estudar, você pode fazer faculdade, você pode vir na terça-feira na escola bíblica, aprender a Bíblia. Mas eu quero confirmar isso, que a gente não crê que existe um monte de interpretação, embora todo mundo pode ter uma Bíblia hoje. Amós 8, verso 11, diz assim, na NVT, está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu quero que Deus faça isso. Eu quero que Deus faça isso com a gente. Eu quero que Deus mande fome para nós, não de comida, fome de Bíblia. Sabe por quê? Essa respostinha michuruca que nós demos aqui, das 10 palavras que vem quando a gente vê a Bíblia, mostra que a gente precisa conhecer a Bíblia. A Bíblia não é meramente um livro religioso para a gente abrir no domingo. A Bíblia é o livro que a gente tem que abrir em todas as circunstâncias da nossa vida. É por isso que eu estou falando para todo mundo comprar a NVT, a nova versão transformadora, que é uma versão mais compreensível das Escrituras, porque é para qualquer pessoa ler. E ela tem resposta para tudo. E Deus fala com a gente sobre todas as áreas da vida. Eu tenho visto muita gente em crise nesses dias. E está tudo bem, gente. Eu passo crise também. Eu não estou diminuindo ninguém que compartilhou as crises comigo nesses dias. Crise de fé, crise familiar, crise vocacional, crise de profissão. Não estou diminuindo ninguém que está em crise. A questão é, todas essas crises são dissipadas através da palavra de Deus. Porque ela é inspirada por Deus
Deus não deixou um livro inútil para nós, que só serve para fazer culto. Então, você tem problema na sua casa? Na Bíblia está escrito o que você tem que fazer. Você tem problema no seu casamento? Na Bíblia está escrito o que você tem que fazer. Você tem problema de baixa autoestima, depressão, transtorno, um monte de coisa, conflitos psicológicos? Na Bíblia está escrito o que você tem que fazer. A Bíblia fala de tudo, de tudo, de tudo. E eu estou orando por isso. Eu queria que a gente orasse por isso, que Deus mandasse fome da palavra dele para nós. Que a gente não lê porque a gente não sabe o que está ali, ou a gente não entende o que está ali. E a palavra de Deus, alguém já assistiu? Quem assistiu o livro de Eli? Levanta a mão. Se você não assistiu, assiste, velho. Assiste o livro de Eli. Porque a Bíblia é a resposta para o nosso mundo caído. E domingo que vem, eu vou pregar falando por que a Bíblia se tornou inútil para o mundo. Como que as pessoas veem as Escrituras. Meu, quando um cara que não é crente, ele vê uma Bíblia, ouve falar de uma Bíblia, meu, só coisa ruim vem na cabeça. Não é possível. Não é possível. Ou nós não estamos ensinando ela direito, ou nós não entendemos ela. Porque era para ele pegar a Bíblia, uma pessoa que não é cristã, pegar uma Bíblia e falar assim, esse aqui é o livro que vocês leem? Se eu ler assim, eu fico igual a vocês? Eu quero. Se coloca de pé para a gente orar. Hoje existem inúmeros planos de leitura bíblica. Inúmeros planos de leitura. Leia a Bíblia em 1 ano, leia a Bíblia em 6 meses. Robert Murray McCheyne, um pastor escocês, fez vários modelos de leitura bíblica. Ele fez ler a Bíblia em 1 mês, é só ele que fazia. Mas ele fez mesmo. Você quer a sua vida transformada? Você quer a sua vida... Olha, eu comecei a fazer uma pergunta para Deus algumas semanas atrás. Eu comecei a falar, Deus, será que uma cultura pode ser criada só a partir de um livro? Ou será que a gente precisa que alguém traga uma outra cultura para poder mover aquela cultura e refazer ela? E Deus tem falado comigo que sim, no caso das Escrituras. Mesmo que tenha coisa na Bíblia que eu nunca experimentei, eu acredito. Eu acredito. Paulo fala assim, oferece o seu corpo como sacrifício vivo pela renovação da sua mente. Meu, você tem que comer a palavra. Ela vai transformar você. Vamos orar?